Olá, você está no MangaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Yu-Gi-Oh! Temporada Zero. Sim, na realidade essa temporada Zero é a primeira temporada, mas na realidade ela foi considerada Zero porque, como é a primeira, mas só foi para o Japão e alguns lugares, é muito fácil de achar, tá? Geralmente no YouTube tem. E sinceramente a minha temporada preferida, basicamente, tem depois outros Yu-Gi-Ohs que são meio viagem na maionese, eu acho, na minha opinião, que vai piorando. Esse é o ponto que a gente sempre toca aqui no MangaCast, que quando você é roteirista, você tem autor, autora, enfim, diretor, diretora, principalmente o autor, você precisa ter uma noção muito nítida de até onde dá para levar essa obra. Por exemplo, no filme The Dark Side of Dimensions, que é um filme bem legalzinho, os outros filmes de Yugi são bem fraquinhos, né? Esse é bem legalzinho. Qual o grande lance? Esse filme termina com uma abertura, mas o filme termina. Isso é o que a gente sempre indica, você fecha um arco, mas deixa uma boa ideia ali, meio aberta ali, para que possa, de repente, ter mais um filme, ou mais uma temporada, e assim sucessivamente. Ou mais um mangá one shot, e por aí vai. O ponto é que, porque senão a pessoa fala, tá, mas como que eu ganho mais dinheiro com essa obra? Simples. Você precisa entender que você tem que deixar uma abertura, mas não aberta. Você fecha o arco e deixa. Essa técnica é muito top. Então, é importante entender isso. E eu acho que o erro um pouco, com certeza, foi esse, porque as 5 temporadas, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, são boas e são de começo, meio e fim, fecha, apesar de meio longo, né? Na minha opinião, a quarta temporada é muito longa, assim, totalmente desgastante. Eu acho que dava pra fazer bem mais curta. E a quinta, sim, e a primeira, na minha opinião, tem o timing certo, porque não tem como fazer mais curto aquilo tudo. Mas as outras, principalmente algumas ali, dá para fazer menor. Então, assim, esse foi um ponto também que na época, quando o Yugi passou na TV aberta e fez um sucesso assustadoramente tremendo, né? Foi uma febre, né? O grande lance foi esse. Passou acho que primeira, segunda, se não me engano, em alguns lugares a terceira temporada e pararam. Por quê? Porque era muita coisa. Então assim, as pessoas, a mesma coisa aconteceu com Samurai Cruz, que todo mundo conhece como Samurai X, né? Que são 5 temporadas também, e a primeira e a segunda são épicas, a terceira já é bem mais ou menos, e só passou a primeira e a segunda, que são épicas, né, na TV aberta. Então, é por isso, esse é o problema. Imagina se ele fizesse só 3 e um filme, por exemplo. Aí ficaria legal, entendeu? Esse é o ponto, querer fazer muita coisa de uma obra que, assim, você está tentando esticar, esticar, esticar até onde vai. O ponto importante também da temporada zero, que na realidade é a primeira temporada, é que tem algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro, vicia muito mais, apesar de Yugi ser viciante, ser legal, mas vicia muito mais. Na minha opinião, é bem mais legal porque muita gente fala que é a temporada mais tal, tal. Mas não é tão. Não é pesada, não tem nada de pesado, não tem malemar nem luta direito, nada demais. É bem na temática de Yugi mesmo, não tem pornografia também. Eu acho bem interessante. Eu gosto de anime, de mangá, que tem uma temática assim, que tem uma temática que mostra o seu caminho, né? Mostra qual vai ser a pegada ali, não fica oscilando radicalmente nesses quesitos. Outro ponto importante também é que por que muita gente assiste o primeiro episódio de Yugi e não entende os primeiros episódios e fala, ué, cadê o primeiro episódio? Porque lá no meio da primeira temporada ele fica lembrando tal da temporada zero, na realidade. Isso foi um erro de roteiro grotesco, que não deu para perceber na TV aberta, mas quando você maratona, daí agora na versão, né, que você não precisa assistir comercial e pode assistir quantas vezes quiser, qual você quiser, então você consegue perceber muito nítido. Peraí, tá faltando esse episódio. Aí você volta, é como se o primeiro episódio não existisse. Então, porque na realidade o primeiro episódio é um resumo da temporada zero. Então é muito louco isso, como foi muito mal feito isso de maneira muito estranha também, né? Enfim, mas na TV aberta ninguém percebeu. O ponto é que, então, evite cometer esses erros que são grotescos. O ponto é que quando você vai pegar uma obra como essa, a diferença foi muito grande no seguinte sentido. Primeiro,
O vô do Yugi, logo, se não me engano, no primeiro episódio, dá em cima da teia, tal. Ele tem uma temática meio mestre Kami ali e tal, que eu achei relativamente engraçado. Achei que encaixa. Hoje em dia ele seria lacrado, cancelado pelos idiotas, óbvio. Mas, o povo tá muito otário, né? Mas, eu achei bem uma temática mais engraçada. Pra época, principalmente, é bem engraçado, enfim. E aí o que acontece? Lembrando que foi lançado, se não me engano, em 97. Então é bem, né, uma temática ali para uma geração que gosta de coisas legais, né? Enfim. E aí, esse ponto é interessantíssimo, porque depois disso, né, vão acontecendo coisas como, por exemplo, tem aquela questão do Joey ter jogado a pecinha na água, e aí ele ter feito pedido para o faraó para conseguir amigos verdadeiros. E isso não mostra, né? Mostra só flashes na primeira temporada. Então a temporada 0 tem tudo isso bem detalhado, como aconteceu, tal, os valentões da escola e tal. E aí o faraó, quando ele junta o Enigma, o faraó se junta com ele, né, com a consciência no corpo dele, e faz uma aposta ali com o valentão da escola e depois ganha, obviamente. E o valentão da escola parece uma menininha chorando depois. O ponto é que o que acontece? Como que o faraó fazia isso, tá? Aqui é um ponto bem importante que eu queria citar com bastante ênfase mesmo, que é o seguinte: é, nós estamos no mundo aqui físico, plano físico, terceira dimensão, tal, mas praticamente tudo em todo o universo, em todas as dimensões, todas as realidades quase, inclusive aqui, mas aqui é mais material, tudo é mental. Então, você vê esse tipo de golpe muito comum no Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, com o Ikki, que ele faz esse golpe. Mas não é só ele, não. Também tinha um The Lost Canvas, né? Que tem o Ícelos também. Enfim, que é um golpe muito parecido com essas questões da mente, né? Então, o golpe Fantasma de Fênix, por exemplo, que é exatamente o mesmo que o faraó usa. Então, na realidade, literalmente, hoje a gente usa o termo construiu alguma coisa na mente da pessoa, né? E aí é exatamente isso que são esses golpes. Então você vai ver o faraó usando muito isso. Inclusive tem um episódio numa lanchonete ali que um criminoso tenta ali fazer coisas erradas e ele também ele entra na mente. Só que assim, ele não entra na mente de uma maneira sutil, evidentemente, né? Também vemos um personagem que é bem interessante, que é o Hades, que é conhecido como Shad ali, só trocaram um S, né? É muito comum que nem Brahma no Shurato e é Brahma, né? Esse é o ponto, porque só por causa de para não assustar as pessoas, ou direito autoral, coisas do tipo, como também tem o suco Hades, né? Para de repente não ficar atrelado ali. Enfim, e fazer comercial de graça, enfim, como não é o patrocinador, e assim vai. Às vezes tem um patrocinador concorrente também que patrocina aquele desenho. Então, ou aquele canal, aquele horário, enfim, que passa aquilo ali. Então também então é sempre interessante, é muito comum isso acontecer em obras e tal. E aí o ponto é que ele julga ali, né, um cara que tentou enganar o Yugi. E até hoje tem gente infantil assim que tenta enganar os outros, mas é muito importante entender que como foi feito em 97, lançado, né, e ter feito possivelmente antes, nessa época era muito, 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 muito comum uma pessoa adulta tentar enganar um adolescente, uma criança. Pessoa ali, né, sempre tentando, entre aspas, velho, né, sempre tentando dar uma desperto ali. Isso acontecia muito mesmo. Então, esse ponto é bem interessante. E aí ele faz algumas perguntas, como, por exemplo, se ele salvaria, o que ele faria se uma garota, ao cair ali num lugar, esquecesse um anel de ouro ali, o que ele pegaria, a garota, né, ajudaria, ou o anel, e por aí vai. E aí ele julga a pessoa, né, e aí ele mostra um monstro que é o próprio subconsciente mental. Como eu estava falando nesse áudio aqui, nesse podcast, há alguns minutos atrás, tudo no universo é mental. Só que é mais material e tal, mas no geral tudo é mental. Como tudo é muito mental, é, quando você quando você é emanado o que tem no seu subconsciente, na realidade aparece o que está emanado. Então vamos supor que sejam flores, alegria, rosa, sol, sucesso, dinheiro, felicidade, paz, amor, coisas boas. Ou
como ali ganância, prepotência, preguiça, arrogância, né? Que o cara era gordão ali, então ele provavelmente ele era bem preguiçoso, né? Ou guloso, enfim, pecados, né? E extremamente ganancioso. Então, porque ali ele tinha meio que feito né? E fora que rompeu o mandamento, porque ele enganou Yugi e meio que roubou a parada ali, né? Então roubar também, mandamento. Então olha o nível de pecador, né? E aí é óbvio que saiu um monstro ali. Muita gente pode pensar assim, o monstro veio para comer o cara. Não, não é assim. O monstro é uma amostragem do subconsciente do próprio cara. Entendeu? É o que está no subconsciente dele. A mente é real, então a mente, ela é o que? É o subconsciente. Então a pessoa é o que ela realmente é de verdade. Então, é por isso que ele mostra isso. É por isso que um julgamento, quando a pessoa morre, e até em vida algumas vezes, mas principalmente quando morre, é feito desse jeito. A pessoa é julgada de acordo com o subconsciente dela, com os gatilhos que são gravados. Então, e aí é incontestável, evidentemente, né? Então, esse é o ponto. Então, a pessoa fala, pô, reencarnei numa situação complicada, tal, mas tem que ver o que você fez, né, nas outras vidas, enfim. O ponto é que esse ponto é interessantíssimo, porque isso é muito colocado no Yugi ali, né, questão da amizade e tal, e depois, indo pro final, é muito interessante a diferença do Seto Kaiba, óbvio, que é um personagem interessantíssimo, que nas 5 temporadas ele é visto como até amigo ali, muitas vezes ele ajuda bastante o Yugi e tal. Só que ele e o Mokuba é um tremendo maloqueiro nesse, o Mokuba, e ele é totalmente psicopata, serial killer, assim, psicopata. Ele tenta matar o Yugi e os amigos dele mesmo, não é modo de falar, não. Então, assim, é bem loucão, assim. Ele não pede desculpa e fica amigo no final tal. Então, assim, ele tenta e boa, assim, sabe? Tipo, fica na dele. Fora que o escritório dele, desse anime, dessa versão do Zero, tem uma coisa muito interessante, que tem umas estátuas bem macabras, assim, e olha que doideira. E coisa que no anime eles retiraram e tentaram fazer ele, assim, um empresário de sucesso e tal, né? E tem também arma, só que é arma com código. Então, por exemplo, se alguém entrar ali ou alguma coisa assim, só ele sabe a senha. Então é bem interessante, né, num desenho extremamente infantil, ter esse tipo de coisa, para você ver como na época, né, poderia mostrar coisas mais assim, né, mais realistas, né, mais de gente normal, né, de raciocínio, né, porque obviamente um estereótipo desse vai ser mais ou menos isso, né. Então, depois tem uma coisa interessante, que é o Bakura também, que é um personagem extremamente interessante, principalmente nas últimas temporadas, né? No Yu-Gi-Oh! Nas versões das 5 temporadas. Mas tem uma coisa interessantíssima nessa daqui, que é a mesma coisa, ele tem lá o normal, ele é bonzinho, legalzinho, e tem a versão dele da encarnação passada, que tá preso ali no Enigma do Milênio. Preso não, né? Ele se coloca, né, no Enigma do Milênio, para tentar se vingar ali ainda do faraó e tal. E, e aí ele vira, digamos, a versão maligna, né? E aí, mas o interessante é que na hora que ele tá jogando, a versão boazinha dele é jogada no jogo, como se tipo, vai lá, tanto faz, e a versão maligna domina totalmente o corpo e fica com o corpo dele. E aí ele tenta lutar ali e tal, e eles conseguem vencer a versão maligna, obviamente. E aí ele volta ao normal. E aí o Enigma cai. Diferente da primeira para a segunda temporada, que o Tristan joga, né, longe e tal, quando isso acontece, eles simplesmente deixam pra lá tal. E aí o Bakura faz uma maquete de tudo que aconteceu e dá de presente e aí termina desse jeito. Então eles terminam tudo de boa, ali tomando uma bronca na escola por chegarem atrasado, mas tem esse presente que o Bakura levou, tal, e eles acham o máximo e tudo termina. Uma coisa muito interessante também é que a Theia chama Anzu. Anzu era uma divindade antiga e Theia também, então só trocaram nomes de divindades. Tristan também é neto do Hades, né? Nessa versão aqui também. E ali eles não falam Joey, eles falam Joseph, sempre. Então não tem Joey toda hora. Não, é Joseph.
Então, é bem interessante essas coisas. E tem uma personagem a mais, que, que todo mundo conhece, é a Mai, né? Que é a loira ali e tal, legal. Só que, e que sempre dá uma bola pro Joey. Só que aí é o inverso. Aí é uma outra moça, chama Miho. Ela é bem estereotipada, tipo a bonita da escola, aquela moça assim, bem feminina, né? E que o Tristan que fica em cima dela ali e tal, né? Também tem a irmã do Joey, só que ela não é uma das principais, como é colocado ali. Ela é literalmente superficial na obra. E isso é bem interessante. Eu achei que ficou bem mais interessante desse jeito e tal. Ah, enfim, eu acho que ficou mais. Assim, se fosse perguntar qual eu prefiro totalmente a temporada zero. Por quê? Do que a 5. Porque, tirando a última, que é bem interessante porque encerra, né? Eu achei a 5 assim, muito longa, sinceramente. Por isso que eu acho que, acredito eu, que quase ninguém maratonou a 5 de verdade, tá? Tirando quem gosta muito ou quem foi fazer um review, alguma coisa assim. Olha, sinceramente, tirando quem trabalha com isso ou quem é fã, a maioria das pessoas que só assistiram porque gostou, ou porque passou na TV, ou porque ouviu falar, ou porque alguém gosta, ou porque viu o filho e tal assistindo, jogando, essas coisas, não maratonaram as 5 temporadas. Sério, tipo, eu acho que quase ninguém deve ter maratonado as 5 temporadas, porque é muito longa. Já a temporada zero, 27 episódios você consegue sim, apesar de ser um pouquinho longo, você consegue maratonar tranquilamente. Então, fora que é bem fácil de achar. Então, essas são as diferenças, na minha opinião, da temporada zero para 5 temporadas. E eu acredito que, assim, também tem muita aula ali de roteiro e tal, coisas que são do momento ali, como o bichinho virtual, que era uma febre na época, nessa época aí. E hoje em dia não faz sentido nenhum, né? Mas na época, realmente, quem era criança nessa época amava.